Vocês chegaram no canal Engenharia Carga Rápida. E eu sou a professora Valéria Moreno, que irá apresentar hoje a aula tema Colisões, da disciplina Física 1. Não deixe de apresentar o seu comentário antes de terminar esta aula. Engenharia Carga Rápida. E afinal, o que seria uma colisão? Perceba, já vimos diversos tipos de colisões. Algumas colisões até nos parecem interessantes. Perceba, algumas colisões percebemos que o objeto que ocorreu a colisão, ele bate e volta. Alguns objetos batem e se deformam. Perceba este. Neste objeto nós ficamos em dúvida. Será que a bola baterá e gerará uma colisão perfeitamente elástica? Ou seja, ela vai e volta na mão de quem atirou? Será isso? A bola vai e volta? Isso é perfeitamente elástico. Ou será que era somente uma colisão elástica? Ela vai e volta, mas vai só até um trecho do caminho, não volta todo. Ou será pior? Será que a colisão é uma colisão inelástica? A bola vai e põe e fica parada no local que colidiu. Essa é uma dúvida que temos então. Percebemos que as colisões possuem 3 tipos de características. Vamos falar agora de coeficiente de restituição, pelo símbolo E. Perceba, se fôssemos então determinar um coeficiente de restituição, nada mais interessante do que uma relação entre a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Por quê? A velocidade de afastamento é, após a colisão, o objeto retorna, mas uma parte da energia foi perdida durante a colisão. Então, a velocidade de afastamento é menor do que a velocidade de aproximação. Logo, essa relação será sempre menor que 1. O coeficiente de restituição será menor que 1. Perceba, então. Isso significa que se uma bola cai no chão, a altura final da bola poderá ser sempre menor que a altura inicial. Ela só será igual quando a colisão for perfeitamente elástica. Se ela for uma colisão elástica, o coeficiente de restituição será menor do que 1. E se ela for inelástica, o coeficiente de restituição será 0. Então temos 3 valores. Totalmente elástica, E igual a 1. Elástica, E menor do que 1 e maior do que 0. Inelástica, 0. Muito interessante isso. Outra definição interessante é a quantidade de movimento. Perceba, se fizermos uma relação, chamarmos a quantidade de movimento de que temos uma relação de que a quantidade de movimento é igual à massa do corpo vezes a velocidade desse corpo que se desloca. Onde massa, então, será dada em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Logo, a quantidade de movimentos terá como unidade quilograma vezes metro dividido por segundo. Dentro das colisões, outra definição muito importante é a definição de impulso. Impulso é igual a força vezes a variação do tempo da colisão, ou seja, vezes o tempo de colisão, onde a força então seria dada em newtons, o tempo em segundos. Tempo que haja força, perceba, o tempo de colisão. Se nós definirmos como força a alteração da velocidade de um corpo, ou seja, se um corpo tem uma velocidade e ocorreu uma alteração dessa velocidade, surgiu uma aceleração na massa desse corpo.
essa aceleração, essa duração dessa aceleração que modificou a velocidade desse corpo teve um tempo. É esse tempo que nós estamos tratando. Então, a força vezes esse tempo que gerou a variação da velocidade da massa desse corpo é chamado de impulso. E ela tem como unidade Newton vezes segundo. E qual seria a relação entre impulso e quantidade de movimento? Perceba, se impulso é força vezes tempo de colisão, tempo de mudança de velocidade da massa que colide, então impulso é Newton vezes segundo. Newton, se desmembrarmos força, temos que força é igual a massa em quilograma vezes aceleração, que é metro, velocidade é metro por segundo, a aceleração é mudança da velocidade a cada segundo, então a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então Newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Perceba que se então temos que Newton vezes segundo é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado vezes o tempo vezes segundo, podemos simplificar isso. Simplificando, então teríamos o corta, o quadrado com o corta que multiplica os tempo. Teríamos então que impulso é igual a quilograma vezes metro por segundo. Mas perceba, o que é metro por segundo? Metro por segundo é velocidade. Logo, impulso é quilograma vezes velocidade. Ou então, impulso é igual a massa vezes velocidade. Então impulso é igual a quantidade de movimento. Impulso é numericamente igual à quantidade de movimento. E agora vamos ao nosso desafio carga rápida. Um automóvel de 1 tonelada colidiu frontalmente com um caminhão de 9 toneladas. A velocidade do automóvel era de 80 km por hora para a direita e a do caminhão de 40 km por hora para a esquerda. Após a colisão, os dois veículos permaneceram juntos. Pergunta: determine a velocidade do conjunto caminhão e automóvel logo após a colisão. Veja, o automóvel então se desloca a 80 km por hora. O caminhão a 40 km por hora. Eles vão se encontrar. Perceba aqui que interessante. O automóvel é pequenininho, mas ele está mais rápido, 80 km por hora, está o dobro da velocidade. O caminhão é grande, mas está a 40, velocidade mais baixa. Qual será, para que lado vai quem após a colisão? Para isso, temos que levar então em consideração que a massa do automóvel é de 1.000 kg, 1 tonelada, e a do caminhão é de 9.000 kg, 9 toneladas. Não podemos deixar de resolver esse nosso desafio sem acrescentarmos um eixo. Então colocamos aqui um eixo X, da esquerda para a direita. Muito importante isso, pois ele nos ajuda na determinação, no cálculo, na previsão dessa colisão. Resolução então. Agora que temos o eixo X, desenhamos. Sempre desenhe para resolver o seu exercício. Quantidade de movimento antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento após a colisão. Então, a massa 1 vezes V1 mais massa 2 vezes V2, massa 1, quem é? Automóvel, massa do automóvel vezes a velocidade do automóvel, mais massa 2, quem é 2? Caminhão, mais a massa 2, massa do caminhão vezes a velocidade do caminhão, é igual a massa do automóvel após a colisão vezes a velocidade do automóvel após a colisão, mais a massa do caminhão após a colisão vezes a velocidade do caminhão após a colisão. Veja, então vamos fazer o primeiro cálculozinho, M1 vezes V1. A massa do automóvel é 1.000 kg e a velocidade do automóvel é 80 km por hora. Então 1.000 vezes 80. A massa do caminhão é 9.000.
kg, vezes a velocidade do caminhão, 40 km por hora. Perceba aqui, como o caminhão está indo contra o eixo X, então é menos 40 vezes, é 9.000 vezes menos 40 que é a velocidade. Tudo isso então, mais, então esse conjuntinho mais o outro conjuntinho tem que ser igual a quantidade de movimento depois. Perceba, no enunciado falou que após a colisão os dois caminharam juntos. Foi um arrasto aí de colisão. Então, a massa do automóvel mais a massa do caminhão. 1.000 mais 9.000 vezes a velocidade final. Se então agora isolarmos essa nossa equação, teremos que a velocidade final será igual a menos 28 km por hora. Muito bem. Por que menos 28? Porque está contra o eixo X. Percebemos então que o caminhão arrastou o carro contra a trajetória que o carro vinha. O carro vinha da esquerda para a direita e após a colisão ele foi arrastado da direita para a esquerda. Menos 28 km por hora. Com isso, finalizamos mais uma aula tema do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade, em 7 minutos. E que hoje apresentou a aula tema Colisões, da disciplina Física 1. Você poderá esclarecer mais dúvidas através do meu e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Não esqueça de, ao sair, deixar o seu comentário. Eu curti. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like. Não esqueça de deixar a sua opinião ao sair. Você entrou no canal Engenharia Carga Rápida. Ficou bom, né, produção? O quê? Ficou ruim de novo? Ah, produção, não vou fazer de novo. Não vou, chega.